Roma, pulcherima, por tu me confundes tanto. Me laudas atque me vexas, me confirmas a tu me debilitar. Durante séculos, o povo de Deus caminhou entre impérios. Foi levado cativo, foi perseguido, foi esquecido entre os homens, mas nunca foi esquecido por Deus. Da Babilônia à Pérsia, da Pérsia à Grécia e da Grécia à mais brutal nação, a Roma, entre colunas quebradas e altares profanados, a chama da fé ainda ardeu e ainda arde. E em meio à idolatria do homem, a promessa de um reino eterno seguiria viva. Essa é a história de dois grandes impérios, mas sobretudo a história que Deus governa sobre todos eles. Depois da morte de Alexandre o Grande, o mundo mudou. O rei da Macedônia, jovem, ambicioso, conquistou terras aonde os mapas nem sabiam nomear. Morreu jovem, com apenas 32 anos. Mas, com seus pés, havia tocado os 4 cantos do mundo conhecidos. Da Grécia até a Índia, nenhum rei havia ido tão longe. O Império Seleucida nasceu da divisão de um império ainda maior, o de Alexandre o Grande. Os generais de Alexandre, chamados Diádocos, dividiram entre si o império. Foi como dividir o céu com as mãos, impossível. Ptolomeu ficou com o Egito, Cassandro com a Macedônia, Lisímaco com a Trácia e Seleuco com a Babilônia, Cira e o resto do Oriente. Nascia então o Império Seleucida, nome vindo do seu fundador, Seleuco I Nitraco, ou o Vitorioso. Ele era estrategista, mas também ambicioso. Mas os Seleucidas não tinham apenas lanças e espadas. Eles vinham com cultura, filosofia e idolatria. Vinham com desejo de apagar o nome do Deus de Israel de toda a face da terra. Seu império se estendia da Ásia Menor até o atual Afeganistão. A sua capital se tornou a cidade de Antioquia, na Síria, a mesma cidade que depois veria os discípulos de Cristo serem chamados pela primeira vez de cristãos. Atos 11, 26. O nome dele era Antíoco IV, mas se autodenominou
Epifânio, que significa Deus manifesto. Com arrogância e tirania marchou sobre a cidade santa de Jerusalém e declarou guerra à fé dos judeus. Ele proibiu o sábado, proibiu a circuncisão, proibiu o ensino da Torá e construiu no templo de Deus um altar a Zeus. Sim, o mesmo Zeus dos gregos. Sacrificaram porcos, profanaram os santos dos santos, fizeram os fiéis escolheres. Ou nega a Deus ou morre. Foi em um tempo de escuridão, aonde a obediência à lei custava a vida, mas entre as sombras brilhou uma centelha. Num vilarejo da Judéia, um ancião chamado Matias, sacerdote, se recusou a sacrificar no altar pagão. E com um grito profético ele declarou: todo aquele que for zeloso pela lei e pelo Senhor, siga. Ali começou uma revolta, a revolta dos Macabeus. Judas Macabeus, seu filho, tornou-se o líder do exército da resistência. Eles não eram soldados, não tinham carros de guerra, mas tinham algo que o império não entendeu: fé. E com fé, expulsaram os seleucidas do templo, reconstruíram o altar, acenderam o candelabro. Assim, nascendo a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, que tempos mais tarde o Senhor Jesus festejou em Jerusalém. Só para constar, o que foi falado dos Macabeus está em um livro apócrifo, ou seja, esses eventos são narrados nos livros de 1º e 2º Macabeus, encontrado nas Septuagintas da Bíblia dos católicos. Eles são considerados apócrifos, ou seja, não fazem parte do cânon da Bíblia hebraica e nem da Bíblia protestante, mas isso não significa que não sejam importantes. Esses livros são históricos e nos ajudam a entender o cenário do mundo entre os profetas e o Messias, já que naquele tempo eram os 400 anos do silêncio divino. Esses livros são até conhecidos pelos judeus como livros históricos, ou seja, ele não tem inspiração divina reconhecida entre os protestantes, apenas para os católicos. Do outro lado do mar Mediterrâneo, conta a tradição que 2 irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, nasceu de uma virgem sacerdotisa de Marte, o deus da guerra. Mas, como toda história de poder, ela começa com medo. Seu avô, destronado por um rei usurpador, viu os netos e lançaram ao rio Remo para morrer. Mas os deuses tinham outro plano para esses dois. Uma loba encontrou e os amamentou. Um pastor o criou como se fossem seus filhos. E os meninos cresceram com fogo de um destino que os consumia por dentro. Mas quando cresceram, disputaram qual colina ergueriam uma cidade. No fim, Rômulo matou Remo. O irmão fundou a cidade, mas com as mãos manchadas de sangue. Roma nasceu assim, de guerra, de morte, de conquista. Segundo o historiador Tito Flívio, Roma foi fundada em 21 de abril de 753 a.C. Começou com um pequeno assentamento latino pastoril, no Monte Palatino. Mas Roma não nasceu para ser pequena não. Em todo o tempo, absorveu os etruscos, os sabinos, os gregos da península e no coração da Itália começou a construir um império. Primeiro com reis, depois com senadores, mas sempre com espada. Roma começou como uma vila, mas sua sombra cobriria o mundo todo, chegando a chamar o mar Mediterrâneo de Mares Nossos, ou seja, do Mar Nosso. Roma era implacável, organizada e, acima de tudo, fria.
tinha um dos exércitos mais bem preparados da época. Era uma máquina de controle. Em 63 a.C., Pompeu invade Jerusalém, entrou no templo, contemplou com desdém o lugar que Deus havia escolhido para habitar. E assim o povo da promessa estava mais uma vez debaixo do jugo de estrangeiros. Roma nomeou reis fantoches. Um deles foi Herodes o Grande, um homem que conquistou, matou e tentou apagar o próprio Messias, ainda bebê. Um rei que tentou de várias maneiras agradar o seu povo, os judeus, reconstruindo e reformando o grande templo que hoje é renomeado de Templo de Herodes, e construindo arquiteturas megalomaníacas dentro da própria Judeia e dentro de Samaria e também da Galileia. Enquanto os cristãos estavam levando a palavra de Cristo e sendo também perseguidos, na Judeia, no ano de 66 d.C., uma faísca foi acesa pelos zelotes, transformando em um incêndio de rebeliões. Jerusalém se rebelava contra César e expulsaram os romanos, declararam liberdade, mas liberdade sem preparo é apenas provocação. Roma voltou com força total. O general Tito, filho de Vespasiano, cercou Jerusalém com um laço de ferro. No ano de 70 d.C., Jerusalém foi sitiada. Milhares morreram. O templo foi destruído. Não sobrou pedra sobre pedra. Como está escrito em Mateus 24:2. Não verdes tudo isso? Em verdade vos digo, aqui não ficará pedra sobre pedra. Roma venceu com espada, mas o evangelho venceu com a cruz. A Grécia passou, Roma caiu, mas há um reino que nunca passará. Como está escrito em Daniel 2:44, Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído. No próximo episódio vamos conhecer esse tal reino que não se acabou, não é feito por mãos humanas, não se sustenta em exércitos e nem muito menos por palácios, mas é eterno, inabalável, invisível aos olhos, mas glorioso na fé. Até lá. Você está assistindo a uma produção original da TCN. Está gostando? Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada do que vem por aí. Deixe o seu like, comente e compartilhe com quem você ama. Quantas horas você passa na internet? Rolando vídeos, assistindo coisas que muitas vezes não te edificam. Opiniões vazias, informações distorcidas, falsas promessas. A verdade é que muito do que está na internet é engano. Mas aqui é diferente. Na TCN, TV Cristã News, a verdade é prioridade. Aqui não tem manipulação, não tem invenção. Aqui tem Bíblia, aqui tem Palavra de Deus. Como está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A TCN existe para isso, mostrar a verdade que liberta. Nossos conteúdos são 100% bíblicos, cristãos e comprometidos com a verdade de Deus. Documentários, estudos, histórias, reflexões, tudo feito para edificar sua fé e te levar para mais perto da palavra. Aqui você não vai ser enganado, aqui você vai ser transformado. Porque a TV Cristã News não está do lado da opinião, está do lado da palavra. TCN, em todas as linhas, escrevendo o novo.